Boa noite. Estamos aqui de novo, nós duas. Vai virar moda, se Deus quiser. Ai, Raquel, seja bem-vinda, muito Muito bem-vinda. obrigada. Muito obrigada, querida. Muito Eu estou aqui obrigada. contando que quase que não dá para a gente fazer essa live hoje, Eu estava porque vendo, você teve um acidente, né? pela Eu segunda vi você vez falando. no mesmo lugar, Sério? bati a cabeça e deu um cortezinho aí que está incomodando, mas está bom. Deu para a gente estar aqui, né? Isso que é importante. Raquel, eu vou me apresentar aqui, porque certamente, né, vai ter pessoas aí que talvez não me conheçam. Meu nome é Juliana, sou casada com o Aloísio, sou missionária da comunidade católica Reviver, idealizadora desse programa Um Olhar Sobre Mim, voltado para a mulher. E esse programa, uma das coisas que a gente tenta ao máximo é provocar na mulher que ela não está aqui nesse mundo a passeio apenas, né, para levantar, acordar, tomar banho, sair, trabalhar, enfim. Nós somos chamadas a algo muito maior, em um sentido muito maior do que esse, né? Não é à toa que Deus escolheu cada uma de nós, nos criou, nos formou, nos deu a vida. Então, Ele tem um sonho para mim, um sonho para você. E agora eu gostaria que você se apresentasse, Raquel, e falasse um pouquinho desse trabalho tão maravilhoso que você faz, para as pessoas entenderem o porquê que você está aqui nessa live. Não é à toa, né? Que eu te convidei. Não é porque você é minha madrinha, não. É lógico que, né? Tem um lugar aqui muito grande, né, que você ocupa, mas é porque realmente eu te respeito muito como uma profissional e um trabalho lindo que você vem executando aí há anos, né? Então, boa noite, né? Muito obrigada, Juliana. Parabéns por esse programa, né? De ajudar as mulheres. Eu acho que se a gente for resumir o sentido da vida é sempre o amor, e o amor tem muitas versões, né? E um deles é esse da ajuda ao próximo. Então, parabéns aí por você dizer sim a esse Obrigada. chamado. E eu diria até que honra, né, estar aqui, porque quando a gente se une a pessoas de boa vontade, eu acredito que a vontade de Deus está acontecendo, né? E, afinal de contas, nós somos seguidoras de Jesus Cristo. E ele diz que quando dois ou mais estão unidos em nome dele, quando há consenso, né? Eu acho sensacional, né? Quando há consenso, a coisa acontece, né? Então, isso é, assim, muito frutífero, né? Há um consenso entre nós duas de ajudar as pessoas, né? Então, eu acredito que isso vai produzir frutos. Então, para quem não me conhece, né, que é seguidora aí da Ju e do programa dela, eu sou Raquel Araújo, sou psicóloga, vou fazer 29 anos de psicologia, né? Então, eu iniciei minha profissão com 22 anos de idade, e é uma profissão que eu já tinha o desejo de exercê-la inconscientemente, porque eu já brincava com minhas bonequinhas de psicóloga, né? Eu era psicóloga das minhas bonecas. Inconscientemente, eu já exerço a psicologia desde 5, 6 aninhos. Agora, como uma profissão identificada, né? Sim, eu quero fazer isso, foi com 14 anos, e a partir daí eu tracei uma estratégia que me fez ingressar na universidade já com 17 anos, né? Eu fiz o vestibular e tive aprovação. E em nenhum momento eu duvidei dessa profissão, nenhum momento eu quis largar o curso, embora, é claro, a gente estuda uma série de coisas que
A gente até nem entende, né? Tipo, para que eu estou estudando isso? Não, acho que todo curso tem isso, né? Por que eu estou Uhum. estudando isso? Eu quero ser psicólogo, né? Toda grade curricular, ela tem uma série de coisas que a gente não, assim, enfim, a gente não entende, mas a gente cumpre, né? Cumpre, porque Isso. afinal de contas o desejo é chegar à finalização do curso e profissionalizar. Mas anterior à psicologia, eu já tinha tido um chamado, né? Assim, dentro da Igreja Católica, aos 13 anos, eu tive o que eu considero uma experiência muito pessoal com Jesus Cristo, né, ressuscitado, e compreendi naquele momento que ele me chamava. E eu fico sempre emocionada quando eu falo disso. Eu falo que o amor de Deus é muito sedutor, né? É difícil de dizer não para ele. E Verdade. ainda bem que ele é o amor perfeito, né? E quando as pessoas me dizem assim, Raquel, você não cansa, tem hora? Não, é claro que eu canso, né? É claro que eu questiono muitas coisas, mas uma coisa eu sempre falo, mas o Senhor Jesus nunca me enganou. Ele disse, você quer me seguir? Tome a sua cruz, né? E quando a gente toma a cruz com sentido, a cruz ela deixa de ser algo destruidor para ser algo de Isso. transição, não é? Então, a questão do chamado, ela iniciou muito cedo na minha vida. Com 14 anos, eu iniciei o que é hoje a comunidade Raízes, de espiritualidade católica, que tem um trabalho muito voltado, né, para a cura interior, para a evangelização através da cura interior. O nosso carisma é o amor de Deus. E também, aliado ao chamado espiritual com a psicologia, eu tenho projetos psicossociais que levam a psicologia a essa realidade de aplicação dela em populações de vulnerabilidade. Então, eu respiro isso, né? Eu vivo isso, né? A recuperar a identidade do ser humano é o meu chamado. E é por isso, né? Por tantos anos, por tantos trabalhos, por tantas vitórias, por tantas perseveranças, por algumas derrotas, por ter que recuar às vezes, é que eu tô aqui, né, Ju? Graças a A gente, Deus. a gente, quando a gente testemunha alguma coisa, e não é essa coisa de ser infalível, porque não somos infalíveis, mas talvez é a coisa de ser perseverante, a gente acaba convencendo, né, ou testemunhando de uma maneira mais coerente. Então é isso, né? Eu sou psicóloga, sou também missionária, né? Isso. E idealizadora de projetos sociais. Então, depois vocês que estão aí acompanhando, que ainda não conhecem a Raquel, por favor, né, dê uma olhadinha depois no perfil dela com bastante carinho, para poder estar conhecendo. Eu olhei lá hoje com mais cuidado, tinha uns projetos que eu não conhecia, que tá muito lindo, tá muito bonito mesmo. Isso que você falou é muito lindo, porque a fé, eu, dentro dessa proposta também do programa, eu creio muito, sabe, Raquel, que nesses 20 anos que eu estou, mais de 20 anos que eu estou na comunidade Reviver, que eu estou servindo esse carisma, ministrando por interior, por libertação, e a quantidade de vezes que eu precisei de uma terapia, de um auxílio médico, e quando isso se junta, né, Raquel? Meu Deus, o resultado é maravilhoso. Né? Então, eu sou apaixonada também por isso. Um dos motivos da gente estar aqui é isso, porque eu acredito muito, né, nesses dois caminhos, nesse caminho da fé, né, e da ciência. A gente tem que aproximar cada vez mais isso. Raquel, o nosso tema de hoje, vontade de sentido e frustração existencial. Raquel, quando eu estava lendo esse livro, né, do Viktor Frankl, fundador da logoterapia, não, eu fiquei assim, não, veio tanta coisa na minha cabeça, eu falei assim, meu Deus, às vezes a gente se apega em tão pequenas coisas
E diante de uma história dessa, onde nos revela, né, aonde, de que o ser humano, aonde o ser humano pode ir quando ele tem um sentido, né? E aí eu me parei nessa vontade de sentido, eu tô assim, meu Deus, eu preciso de alguém para me ajudar a refletir. E eu trago essa reflexão aqui para todos. Raquel, o que é vontade de sentido, Raquel? Nos ajude. Pois é. Eu acho que de maneira intuitiva todos nós sabemos o que é, né? Porque a gente está sempre em busca de algo, né? A força motriz, né, que é gerada o tempo inteiro e que gera, na verdade, né, nossos movimentos, que é gerada, não que gera nossos movimentos, é essa coisa da busca, né? O ser humano é um ser da busca. As psicologias, elas coincidem nesse ponto, né? Elas têm várias abordagens sobre o ser humano, né? A psicologia é a ciência do comportamento. E o comportamento humano, ele é abordado por vários vieses, né? Por várias formas diferentes. E cada cientista aborda um ponto do comportamento humano, mas a maioria deles tem esse ponto de convergência que o ser humano é o ser da busca, não é? E numa vivência, numa sociedade tão multifacetada, né, que nos impõe tantas facetas, desde que a gente é bebezinho, e aí a gente vai internalizando, né, os conhecimentos do mundo, e a gente vai aprendendo cognitivamente tantas coisas, linguagem, convivência social, e a gente aprende através dos espelhos que temos, né, essa relação que a gente chama de relação especular, a gente se espelha nos pais, na família. Muitas vezes a gente acaba se espelhando em situações que não são as mais genuínas, não é? Que não são as mais convincentes. Então, por exemplo, vamos supor que a gente foi criado num ambiente de muita falta de paz, de muita desconfiança, de muito apego material, por exemplo, de muita valorização de status. Aí, às vezes, a gente passa um tempo da vida querendo cumprir aquilo, né? A gente é criado para crescer, ser alguém na vida. Esse ser alguém na vida na nossa sociedade moderna está absolutamente ligado quando fala fulano venceu na vida. Todo mundo pensa que ele tem dinheiro, né? Assim? Isso. É. Então, está muito ligado a esse vencer na vida uma situação econômica, de um status social, de um casamento bem feito, ou de um nome profissional muito forte. E, de repente, né, Ju, as pessoas até conseguem cumprir tudo isso, mas continuam num vazio. Parece que tudo aquilo que ela achou que era ou que movia a vida dela não preenche. Então, nesse momento, vem talvez uma necessidade de buscar algo mais profundo, de buscar algo que tenha mais sentido, né? Então, a busca de sentido, se eu puder resumir, ela seria, em última instância, a busca de que a vida tem valor, de que você tem valor, de que as coisas não são por acaso, que a gente não é só mais uma pessoa nesse mundo, de que de alguma maneira a vida é mais poderosa do que a gente imagina em sua vulnerabilidade. A busca de sentido é a busca do preenchimento. Por isso que sentido tem tudo a ver com falar também de vazio existencial, que é o nosso tema. A busca do sentido é a busca de você se sentir inteiro, íntegro, preenchido, pleno. Essa é a busca de sentido. Eu recebi algumas perguntas. A gente já nasce com o sentido da vida, descobre no decorrer da vida, ou
cada um constrói na medida que vai caminhando aí? Eu acho que se tratando de ser humano, a gente pode levar todas essas coisas em consideração, tá? A logoterapia, que é a psicologia do sentido, né, fundada por Viktor Frankl, um vienense, cujo você citou o nome aí agora, né? E o livro dele é Em Busca do Sentido, não é isso? Não é o livro que você leu? Isso mesmo. Este cientista, ele traz para nós, através de várias pesquisas, que o ser humano é fruto de 3 dimensões, corpo, mente e espírito. E o espírito é essa essência que ele tem, né, o ser humano tem, e ele postula que a gente já nasce no espírito, né, com o nosso sentido, com aquela inclinação para. Então, eu diria que a chama do sentido, vamos pensar em chama mesmo, de fogo, né, de fornalha, de fogão, de churrasqueira, de fogueira, qualquer chama. A chama do sentido, ela está ali dentro de nós todo o tempo. Mas nós, seres humanos, precisamos decodificar isso, precisamos canalizar isso. Então, a gente pode, ao longo da vida, descobrindo o sentido e até mesmo construindo em cima daquilo que já é um pouco o sentido. Então, vou fazer uma analogia. Imagine que o sentido da vida é o alicerce da sua casa, tá? E você, então, vai descobrindo que o alicerce é forte, que você pode construir em cima dele, né? Então, vamos fazer uma analogia dentro da analogia, né? O alicerce seria, você descobre que você é muito bom em relações humanas. E aí você constrói em cima disso. Qualquer coisa, grupos, um bom casamento, uma boa vida religiosa, por exemplo. Você constrói programas de assistência à humanidade, porque você descobriu que o seu sentido é esse. Então, você constrói essas paredes, você dá forma, né, ao seu sentido através de várias situações que você escolhe. Porém, ao construir isso, essas paredes, você descobre que você pode pôr detalhes mais refinados, né? Você pode estar decorando a parede com um detalhe mais específico. Então, você também constrói um pouco em cima de um alicerce e de paredes que já existem, certas especificidades. Então, eu diria que a gente nasce, ao mesmo tempo descobre e pode também construir um pouco. O fato que, para mim, uma coisa dá a mão à outra, né? A gente não pode ser assim tão rígido de falar, ou você nasceu ou você está fora disso, né? Não, você tem que construir seu sentido a partir da sua cognição. Não, não é assim. É a partir de várias experiências. Então, nós nascemos, descobrimos e podemos dar um arremate, né? Vamos dizer assim, uma decoração, uma coisa mais refinada em cima daquele sentido. Não, né? Muito bem explicado, gostei. Raquel, a realidade que a gente está vivendo hoje não está fácil. E uma das propostas nossa do programa, a gente tem uma equipe, né, que a gente se reúne, e eu sempre bati na tecla a necessidade de abraçar, do toque. Então, quando nós encerrávamos, né, as reuniões, eram os abraços fortes, era dar carinho, era dar cuidado, ouvir, né, poder falar e ser escutado. Hoje a gente está tão carente disso. E aí, de repente, a gente se depara com uma realidade dessa, onde a gente tem que meio que desconstruir tudo isso, ressignificar tudo isso. A gente já não pode mais abraçar, então a gente vai ter que reunir cada um na sua casa, a gente vai usar a plataforma Google Meet, e aí você lá, eu aqui. E isso, de certa forma, me gerou, né, muitas angústias, e eu sei que também deve ter gerado, né, nas meninas,
porque está gerando isso aí na sociedade toda. Nós queremos abraçar, nós queremos estar perto, né? Então, em que o sentido poderia contribuir, Raquel, para essa realidade que a gente está vivendo hoje, no nosso mundo, né? Juliana, o nosso fundador da logoterapia, Viktor Frankl, ele é um mestre em situações de limitação, porque ele passou por muitos campos de concentração enquanto judeu, né? E a gente não precisa muito saber detalhes históricos, ou da história, melhor dizendo, para entender que o campo de concentração era uma vida absolutamente hostil, onde judeus eram tratados como coisa, como números, onde o olhar que se tinha sobre eles é que eles deveriam ser destruídos, muitos foram. Então vamos pensar aqui, uma realidade de campo de concentração, uma realidade muito restritiva, que a gente não consegue nem imaginar, tá? E mesmo assim, Viktor Frankl cresce, né, na sua observação científica dentro desses campos, um detalhe importantíssimo, que é pessoas que tinham sentido de vida, valores muito arraigados, eles conseguiam sobreviver às atrocidades do campo. E ele foi um deles, né? Então, pessoas que já tinham uma compreensão de que a vida era mais do que aquilo ali. A vida é mais do que o momento, a vida é mais do que a situação, a vida é mais do que o sofrimento. Essas pessoas conseguiram passar pelo campo e sobreviver a ele. E depois trazer uma grande contribuição para a humanidade, grande parte deles. Então, Viktor Frankl, ele é um mestre, né, em nos ensinar isso, e a gente bebe dessa fonte para poder atravessar esse momento histórico muito dramático, porque nós somos de uma geração absolutamente livre, né? Porque muitos de nós aqui nem passamos pela repressão militar, talvez alguns que estão nos escutando sim, né? Pela coerção no momento em que o país estava sob domínio militar. Então havia menos liberdade, né? Muitas pessoas foram mortas pela ditadura, mas nós não somos deste período. Talvez somos filhos ou netos de gente que passou por isso, mas então o que eles viveram abriram caminhos para nós, então a gente já vem de uma liberdade, né? De ir e vir, de uma grandiosidade, né? A gente é livre para ter cultos religiosos, livre para expressão afetiva em público, é livre para poder colocar a sua opinião em público. Então, é tanta liberdade que a gente vivia, que quando vem uma pandemia e traz uma restrição física, cujo você não pode estar, por exemplo, na rua depois de um toque de recolher, não pode abraçar pessoas que você já caminha junto com elas, isso nos choca profundamente, não é? E a gente achava inicialmente que não ia durar tanto, e nesse momento a gente já nem sabe quanto tempo durará. Isso acaba deixando a psique nossa até mais vulnerável, quando a gente não sabe quando o problema vai acabar, e é qualquer problema. A gente fica ansioso e a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa, eu diria, como é que eu posso dizer? Unir, né, o nosso coração ao coração daqueles que já passaram por situações muito mais restritivas como essa. De alguma maneira, beber dessa fonte, né, para que a gente possa se fortalecer. Então, ler bons livros, escutar bons vídeos, né? Porque nós também estamos num momento de pandemia, onde a internet ela abre portas e janelas para o mundo, então a gente precisa saber usar isso. Nós estamos aqui numa live de rede social, né? Compartilhando esse momento. E aí, a busca do sentido, ela ajuda como neste momento? A você estar focando no sentido que você
tem ou tinha antes da pandemia, entendendo que aquilo é uma força que continua presente em você. Então, vamos dar uma coisa prática. Vamos pensar que aí, por causa de aula online, né, de educação emergencial, você se perdeu, você já duvida da sua condição de chegar ao fim do seu curso, você precisa se reconectar aos momentos iniciais do seu curso, ao que te motivou a estar ali, porque essa força está presente, e isso é um sentido, tá? O sentido ele vai nos ajudar quando ele nos tira a força do momento presente, a força negativa do momento presente, e faz as nossas antenas se conectarem no antes e na esperança do depois, e no agora a gente conecta também num sentido do momento. Por exemplo, para mim faz todo sentido estar aqui com você nessa live agora, por mais que a minha segunda manhã seja desafiadora, com tantas coisas para resolver que eu não tenho, às vezes, a menor ideia de como serão resolvidas, né? E faz todo sentido e eu me entrego totalmente neste momento. Né? Faz sentido por quê? Porque está alinhado com o meu propósito de ajudar pessoas. Então, o sentido nos ajuda quando nos aponta para as riquezas anteriores, os projetos de vida, né, para a esperança do futuro e para um agora, que pode ser que não seja o agora total que você gostaria, mas, desculpa, mas é um agora que também, enfim, te move. Afinal de contas, você está aqui, você está escutando uma live, você está num programa como o da Ju, você está seguindo a Raiz, você está seguindo a Raquel Araújo. Então, todas essas coisas têm algum sentido para você. Senão você não estaria aqui. Então, o sentido, ele ajuda desta forma, nos tirando a dureza do momento, nos fazendo conectar, que mesmo dentro de uma dureza, há uma beleza, né? Mesmo dentro de um momento desértico, há oásis, nós encontramos oásis. O sentido faz isso conosco, nos tirar da acidez do deserto, do momento, e nos ligar a coisas que são indestrutíveis, né? Isso. E Raquel, não, você falando assim, me toca muito porque eu, assim, ultimamente eu tenho certeza quantas pessoas você não deve estar se deparando aí com essa, meio que como uma confusão, né? A gente meio que se perde nesse desconhecido, né, que a gente está vivendo. Mas eu, antes, né, de iniciarmos, eu refleti e pensava, quando eu fui atendida por você, quando eu fiz outras terapias também, eu já tive momentos na minha vida de depressão, de síndrome do pânico, coisas horrorosas e que me limitava e que me prendia. E eu penso o quanto que as pessoas possam estar vivendo isso hoje, porque, igual você falou, é uma realidade que a gente está vivendo, que se você não se apegar a algo maior, né, você fica louco mesmo. E eu digo para você, sinceramente, compartilho com todos que estão conosco, é uma luta diária minha. É uma luta que eu tenho que travar comigo diária, de ressignificar minha vida, de buscar o sentido, porque senão eu volto para trás. Eu volto àquela Juliana lá atrás, aquela Juliana que sofria, e sofre, mas hoje é diferente para mim. A leitura que eu faço é diferente. Então, eu queria também que você deixasse também uma palavra, uma orientação para essa pessoa que está agora ou que vai fazer essa live, rezar essa live e escutar essa live depois, que está nessa situação de extrema angústia, de transtorno de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão, aonde a gente não vê saída, né? Ju, eu acho que uma dica assim muito legal para a gente não afundar em momentos desesperadores é a gente negociar com a nossa cabeça. É ter um diálogo interno. Porque, na verdade, a gente
conversa o tempo inteiro na nossa cabeça, né? O tempo inteiro a gente está falando alguma coisa, pensando em alguma coisa, existe um volume mental grande, cada vez maior, existem imagens, né? A gente está aqui na live, mas a gente pensa em alguém, a gente pensa no amanhã, aí vem alguma memória do ontem. Então, assim, o volume mental é muito grande. Então, vamos dizer que a nossa mente é um local desordenado, onde cabem todos os pensamentos e todas as emoções, e aí a gente fica meio literalmente desordenado como ela, né? A mente vai nos levando para situações, talvez, que a gente vai perdendo o controle, né? A gente tem até um termo para dizer, fala assim, eu perdi a cabeça, né? Eu acho esse termo muito curioso, engraçado, porque se a gente de fato perder a cabeça, literalmente, a gente está morto, né? Então é um termo muito pesado, porque não é nada real. A gente não perde a cabeça, tá? A gente perde o controle de certos pensamentos e emoções. E é preciso um desenvolvimento de autonomia muito forte. É por isso que na TR, nossa, na terapia de relacionamento, as 3 primeiras consultas, a gente trabalha muito a questão do eu. Porque se a gente não trabalha o eu, as demais coisas ficam muito desordenadas, porque é na consciência do eu que eu vou organizando a minha casa interior, né? Este é o meu espaço, este sou eu, esta é a minha vontade, este é o meu desejo, essa é a minha inclinação para a vida, e a gente vai mandando embora certos intrusos. E aqui eu não estou nem falando de pessoas, eu estou falando até de pensamentos, né? Inclusive, tem hoje um diagnóstico extremamente forte, que é chamado de pensamento intrusivo. Pensamento intrusivo, ele está muito presente em muitas pessoas e ele é muito desordenador. Agora, nós somos corpo, mente e espírito, e a mente e o corpo têm as suas regras, as suas leis. Nós somos seres finitos. E porque somos finitos, o corpo e a mente, ele vai tentar trabalhar com coisas o tempo inteiro para tentar afastar a finitude. Então, o excesso do pensamento negativo, no fundo, é uma tentativa da gente fugir do ruim. A gente não sabe, não, mas é. Só que dá errado, porque a gente pensa tanto no negativo que a gente acaba sucumbindo em ansiedades. Então, embora a regra mental pense no negativo para você se livrar dele, o fato é que acaba dando errado, porque você pensa tanto que você se afunda. É aí que vem a consciência, é aí que vem a espiritualidade enquanto sua essência e põe ordem na casa. E uma das coisas muito fortes que existe no nosso funcionamento psíquico é que o momento presente, ele tem um domínio sobre nós, de maneira que a gente acha que aquilo vai durar para sempre. Para sempre. A ideia de eterno, que nada de eterno tem, né? Por exemplo, um dia, discutindo uma questão com uma paciente que estava, quem sabia que para onde que a avó dela ia, e por fim a avó foi para a casa dela, e ela falou assim, não, eu estou muito arrasada, porque agora eu entendi que a minha avó vai ficar lá em casa eternamente. Aí eu falei assim, ué, mas eternidade não existe nesse mundo. Como é que a sua avó vai ficar lá eternamente? Vamos começar a refazer esse pensamento, né? Porque a ideia de eternamente, ela é desesperadora. Eternamente eu vou ficar deprimida, eternamente eu vou ter problema financeiro, eternamente eu vou ficar sozinha, eternamente eu não vou conseguir isso, eternamente meu casamento vai ficar péssimo. Então é uma ideia irreal, mas muito destruidora. Então, uma dica muito simples para a gente pôr ordem nessa casa interior é começar a repetir e, se quiser, escrever muitas vezes. Eu estou assim agora, mas isso não vai permanecer. Eu estou assim agora. Porque você joga, o estou assim é o negativo. Você joga a força dele no agora. Mas isso não vai permanecer, você abre uma conexão mental
de plasticidade neural, tá? É uma coisa que o cérebro muda quando você continua pensamentos, tá? Ele continua a fazer a frase, intuitivamente ele continua, então eu não vou permanecer assim, o próprio cérebro vai trazer outras imagens positivas, ele vai trazer frases positivas quando você dá essa ordem, mas eu não vou continuar assim. Eu estou assim Vai agora, passar. mas eu não vou continuar assim. O vai passar, ele ficou muito popularizado, e aí Isso. ele às vezes perdeu a força psíquica. Nós precisamos usar outras frases que impactam mais o nosso cérebro. Uhum. Eu estou assim agora, mas não permanecerei assim. Não permanecerei assim como? Isolada na minha casa, sem resolução desse problema, tá? E é preciso escrever ou recitar essa frase muitas vezes. 10 vezes, por exemplo. 5 vezes, 3 vezes. Se você escrever com a mão não dominante, melhor ainda, porque aí o cérebro vai prestar mais atenção nessa realidade. E associado a isso, se você tira a força da eternidade do problema com essa frase, você faz uma respiração consciente associado a isso, né? Você fica ali um minutinho respirando, prestando atenção, você corta a força dessa degradação mental cujo você se encontra no momento do pânico, tá? O que eu quero dizer é o Nossa, seguinte. você abriu, ó, abriu, deu uma claridade aqui, viu? Que bom. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente acha que o tempo nos domina, mas não domina. Nós é que vamos dominar o tempo, tá? A gente vai dizer para ele, olha, ok, aqui, agora você está assim, mas você não vai ficar assim toda a vida, não. Eu vou mudar essa sequência da minha vida, as coisas vão mudar. Eu escuto coisas assim do tipo, eu já nem lembro mais o que é viver sem pandemia, eu já nem lembro mais o que eu fazia antes da pandemia, e eu falo, então, olhe fotos, né? Então, lê seus Sim. diários, escute seus áudios e lembre o tempo inteiro, porque daqui a pouco nós vamos viver sem pandemia e, de repente, você destreinou, né? Você destreinou. E nós não podemos nos dar essa chance de destreinar. Nós temos que manter Meu nossa Deus. chama super fumegante. Temos que mudar por dentro, né? Essa pandemia tem que trazer muita mudança, né, Raquel? Eu creio que a gente tem que viver agora daqui para frente tudo novo, é tudo diferente, né? Porque passou, né? O que está lá, a gente tem que buscar, né, esse novo sentido aí, né? O que é que a gente aprendeu, o que a gente vai aprender ainda, né? Tem um quadro, Raquel, que eu faço, eu já fiz ele esse ano pela segunda vez, que eu falo que é superação e fé. Eu contei uma última história em um dos quadros que eu me senti totalmente tocada e me fez até refletir nesse fato de eu ter caído, e caído não, batido a cabeça e machucada. A minha primeira preocupação foi o seguinte, eu falei assim, meu Deus, amanhã eu vou amanhecer com um hematoma muito grande, roxo, e eu não vou ter condições de fazer essa live com a Raquel. E aí me veio a lembrança dessa mulher que eu entrevistei. Ela é uma mulher que ela sofreu uma violência doméstica, ela era diarista, trabalhava, tinha um relacionamento, 2 filhos pequenos, um com esse marido, e houve o rompimento, então, do relacionamento ali, mas ele não aceitou. E num dado dia lá, ele ficou sabendo que ela estava com uma outra pessoa, que na verdade nem ela relata que nem estava, e ele não aceitou aquilo e foi lá na casa dela brigar com ela. E num ato de atrocidade muito grande, ele jogou sobre ela não sei o que lá, para jogar fogo nela, né? Atear fogo nela. E então ela foi toda queimada e socorrida e foi para o hospital, ficou aqui, acho que é de Lomberes, se eu não me engano, e em coma,
Não, uma história muito doída de contar. Então, ela hoje está com toda a imagem dela comprometida, ela mesma fala desfigurada, as mãos sem os dedos, ela agora tem que andar de cadeira de roda, ela perdeu uma parte da perna. Mas essa mulher, Raquel, me tocou profundamente, porque ela disse, quando ela estava no hospital, ela não queria saber, ela não conseguia saber como ela estava, né? O real dela, porque ela estava toda enfaixada. As pessoas iam falando, ó, você perdeu a orelha, você perdeu isso, você perdeu aquilo. E aí, no dia que foram pegar um espelho para mostrar a face dela, ela então, todo mundo reuniu, assistente social, psicólogo, médico, porque pensou, essa mulher vai ficar louca, né, quando ela olhar. E aí, quando colocaram o espelho ali na frente dela, ela olhou para o rosto e falou assim, beleza, vamos continuar. E aí eu perguntei para ela assim, eu falei assim, mas que isso, né? Que força é essa? Ela falou assim, olha, primeiro que eu decidi perdoar, porque se eu perdoasse esse homem, eu estaria dizendo que eu queria viver, porque eu escolhi viver. Sabe por que, Juliana, que eu queria viver? Que eu tinha 2 filhos. Os meus filhos estavam me esperando lá fora. Então eu perdoei ele ali no hospital. E a ânsia, o desejo, a vontade que eu tinha de sair daquele. Eu não queria saber se eu não tinha uma perna, se eu estava toda feia, se as pessoas iam se assustar comigo. Eu queria os meus filhos. Então aquela história me tocou profundamente. E aí eu falei assim, eu vou trazer ela aqui para Raquel. Isso para mim, Raquel, né? E eu queria que você falasse, comentasse isso. Essa mulher tem um sentido. Eu sei que é uma mulher de fé, mas tem algo nela ali que a gente nem precisaria tocar em fé, né, em religião. Tem algo ali dentro daquela mulher que ela queria viver por um motivo maior, né? Pois é, Ju, eu nesses anos todos de relação profissional e missionária e pessoal com o ser humano, já me deparei com muitas histórias dessas. Eu digo, eu tenho a honra, né, de me deparar com essas histórias e, e elas me alimentam, com certeza, essas histórias, elas me fortalecem. E uma coisa bem interessante que você disse assim, ela tem fé, mas parece que é mais do que fé. A fé religiosa, ela nos ajuda muito, mas ela não garante o sentido, tá? A fé Uhum. religiosa, ela é um dos elementos que a gente precisa manejar bem, para inclusive nos ajudar em momentos dramáticos como esse. Porque se a gente está com uma fé frágil e imatura, a gente vai para um lado do tipo, cadê Deus? Por que que ele deixou? Não é justo. E aí a gente fica mais vazio, né? Mesmo tendo fé, a gente se esvazia mais. É bem ilustrativa essa história de uma coisa que eu já tinha decidido aqui compartilhar com vocês, que é o seguinte: o ser humano ele tem um sentido muito utilitário. Enquanto ele é útil, ele vai até conseguindo levar a vida. Ele tem um sentido também muito estético, né? Muito da aprovação do olhar do outro. Isso. Então, enquanto a gente está bem na fita, a gente imagina que as coisas estarão bem. O ser humano, ele tem também um sentido muito forte no fazer, mesmo que ele esteja até se sentindo um pouco inútil, mas ele tem uma fuga no fazer, mesmo que aquele fazer ele não esteja totalmente convencido de que ele está útil, que ele é útil, ele faz, né? Uhum. Então, o sentido utilitário, o sentido estético, o sentido do excesso do fazer e um outro sentido muito reforçado pelo nosso mundo capitalista, o de ter, né? O de ter bens, o de ter situações
financeiras confortáveis, ele vai maquiando a nossa vida, põe maquiagem, e a gente consegue viver sob esta maquiagem, ou sob essas máscaras, um bom tempo da nossa vida, tá? Basta alguma dessas coisas ruírem, perder beleza, perder amizades, perder o casamento, perder o grupo religioso ao qual você pertencia, perder status, perder a sua capacidade profissional, perder o seu emprego. Quantas pessoas se deprimem depois de demissões, mesmo tendo dinheiro para viver? Quantas pessoas deprimem depois da aposentadoria? Né? Chegou a hora do descanso, mas não consegue lidar com isso. Porque o sentido delas está ligado, ou foi ligado a vida inteira, a coisas muito temporárias, fugazes e vulneráveis. Né? A gente pode perder a saúde, a gente pode perder a estética, a gente pode perder o grande amor da nossa vida, não é? A gente pode perder o superemprego, a gente pode perder os bens. Tudo isso são coisas muito passageiras e vulneráveis. Poderão ser, né? Nem sempre serão. Mas tem coisas que a gente não perde, né? Mesmo passando por essas situações. Então, o campo de concentração reforçou isso em Viktor Frankl. Eu espero que a pandemia reforce isso em nós. E todas as demais perdas que a gente já teve, que tem coisas que não perecem nunca. A esperança não perece, né? A vontade de ajudar alguém não perece. A vontade, às vezes, de se dar uma nova chance não perece. A vontade de estar conectado com um projeto maior não perece. A vontade de ir para o céu, por exemplo, é uma vontade importante, tá? Essas coisas a traça não come, como diz o próprio Evangelho, né? Onde você colocou seu tesouro, né? Eu amo, né? Eu amo Isaías, né? As profecias de Isaías, e ele diz: por que você está gastando seu tempo e seu dinheiro com coisa que não alimenta? Né? Isso é tão óbvio, né, gente? Isso é tão óbvio, mas isso é tão difícil da gente pôr em prática, de parar de gastar nosso tempo mental, não é? Nosso tempo cronológico, nosso tempo do fazer com coisas absolutamente inúteis. Você quer ver uma coisa? Quando eu era jovem, eu tinha uma amiga que vivia fazendo joguinho com paqueras. Naquela época não eram ficantes, né? Se falava paqueras, né? E teve um dia que ela falou assim: olha, Raquelzinha, você vai ligar para mim tal hora e aí eu vou ter uma conversa assim com você, que vai ficar parecendo que o meu paquera, que na verdade eu estou falando com outro paquera. Eu falei: oi? Como é que é o negócio? Eu falei: peraí, o que você está me pedindo? Você está me pedindo para eu te ligar e fingir que sou um paquera para poder fazer ciúme nessa outra pessoa? Raquelzinha. Eu falei: não vou fazer isso, não. Raquelzinha, você é uma chata. Eu falei: sou mesmo, sou chata, sou o que você quiser. Mas deixa eu te falar, querida, o que você está fazendo é assim, tão desumano. Você já está construindo uma relação na mentira. Não, Raquel, mas ele mente para mim. Eu falei: então por que você está com ele se ele mente para você? Você não tem que entrar num jogo de mentira porque o outro está mentindo. Então, isso, Juliana, é absolutamente vulnerável. Entende? Essas coisas que nós fazemos que não tem consistência, que não tem verdade, Sim. que não tem profundidade. Isso é vulnerável. Isso a tempestade leva. Isso o fogo queima, o fogo destruidor, não o do Espírito Santo, que não é destruidor. E, infelizmente, nós levamos uma vida muito baseada em tudo isso. Porque, por exemplo, que existe desvio de verba. Por que pessoas enriquecem roubando dinheiro dos outros, roubando dinheiro da saúde? Por causa dessa vulnerabilidade absurda de acreditar que você tem bilhões parado numa conta na Suíça
vai te garantir alguma coisa. Sabe o que vai garantir? Uma falta de paz do caramba. Porque eu já atendi várias pessoas com esse tipo de comportamento que não tem paz nem um segundo. Né? Acreditam de fato que a traça vai comer o dinheiro deles. E é tão louco isso, Juliana, tão louco, que são pessoas, por exemplo, que deixam essas verbas gigantescas em nome de terceiros. E aí eu pergunto assim, mas você vai deixar em nome de terceiro? E como é que fica isso depois? Não, mas eu estou pondo em terceiro, não é só porque eu não quero que eu ser descoberto, não. É porque eu não quero deixar herança para os vagabundos dos meus filhos. Oi? Como é que é o negócio? Quem é vagabundo mesmo? Né? Quem que é vagabundo aí nessa história? Né? Aí, olha que insanidade. Eu não estou aqui criticando pessoas, eu estou falando da doença do coração humano. É o mundo atual, né? Gente, que insanidade é essa? Que você rouba dinheiro que nem é seu e você deixa guardado num lugar onde não vai trazer benefício nem para sua própria herança, né, para seus próprios herdeiros. Como que é isso? Para quê? Não, mas é porque... Por quê? Porque nada. Não existe porquê. Não é? Existe insanidade. Existe essa coisa absolutamente contrária do que move essa mulher. Completamente queimada, destruída em sua estética, destruída em suas possibilidades de andar, né? Porque você empena, mas que tem uma solidez, né? Que tem algo muito, muito forte dentro dela, que faz ela, com certeza, ter uma autoestima muito melhor, talvez, que a nossa, que não falta pedaço nenhum. Não. Com certeza. E com certeza arrumou outro casamento, e bom casamento, porque uma pessoa tão inteira, ela só pode comunicar inteireza. Não existe outra possibilidade. Né? E se ela comunica inteireza, ela vai encontrar também alguém inteiro. Né? Inteiro não de corpo, mas inteiro de coração. Né? Então, o que move esta mulher, Juliana, são coisas reais, são coisas que a traça não come, como diz o Evangelho. Né? Como diz o próprio Jesus, não temam as pessoas, não temam as pessoas que tiram a sua vida. Temam aqueles que vão mandar sua alma para o inferno. Ou seja, vai tirar sua paz para sempre. E não é só pessoas, não, situações também. Isso. A gente deve temer essas situações que tiram a nossa paz para sempre. Porque como resgata a paz, né? Isso, Juliana, eu já falei várias vezes, né, que eu tive depressão aos 19 anos. E foram 4 meses de 10 suicidas, inclusive. E isso é muito forte na genética da minha família, e eu nem sabia disso, e de repente me vi com esse sintoma muito grave na época, mas eu tinha bases, né, para poder sair disso, bases que eu falo, porque eu sempre tinha, né, tem conexão, pertença com a família, com Deus, e tudo isso me fortaleceu para buscar. Mas no momento dramático que vinha a ideia suicida, eu tinha 2 coisas que me salvaram. Uma, o sentido de ser psicóloga. Eu já estava na faculdade. Eu pensava assim, se eu morro hoje, eu nunca serei psicóloga. Eu preciso ser psicóloga, então eu tenho que passar por isso, tenho que suportar isso, até possivelmente vir uma solução. Então, quando vinha a ideia suicida, eu falava não, porque eu preciso ser psicóloga. Então, a ideia suicida declinava em função de um sentido. E a outra coisa que eu pensava, que vinha como um pensamento salvífico dentro de mim, era o seguinte. Aí já é uma coisa bem racional. Pensava assim, bom, aqui nesse mundo, tudo está sujeito ao tempo. Então vai passar. Agora, se eu morro agora, eu vou para uma eternidade. E aí, se eu ficar na eternidade sentindo essa porcaria que eu estou sentindo? E se eu ficar eternamente sentindo essa... você tinha? Quantos anos, Raquel? 19. Meu Deus do céu. Se eu ficar eternamente sentindo, desculpa a palavra, essa desgraça que eu estou sentindo dentro de mim. Eu falar, não. Eu sei que aqui
tá tudo sob o tempo e uma hora passa. Na eternidade eu não sei como é que é não, então eu vou ficar por aqui mesmo e esperar passar, né? Isso eram os dois pensamentos que me salvavam de um autoextermínio. E aí, claro, né? Aí eu tive, enfim, eu não sou uma pessoa tão aberta assim, eu não abria meu coração para as pessoas, mas as pessoas me ajudavam, porque via que eu estava estranha, né? Eu estava estranha. O Luiz é um dos que rezou para mim muito, né? O Luiz rezou muito para mim, o seu marido, né? Uhum. Por exemplo, em outros momentos, além desse, o Luiz sempre punha uma mãozona dele na minha cabeça para rezar, né? E era uma delícia, né? A oração poderosíssima dele. Mas isso assim, aí quer dizer, isso me salvava num momento dramático. Eu não tinha consciência de respirar profundo, com consciência, eu não tinha consciência de nada disso, né? Não sabia nenhuma dessas técnicas. Talvez se eu soubesse, eu teria até saído mais rápido dessa crise. Mas eu tinha essas duas coisas, o sentido e a racionalidade, com relação a tempo e eternidade, e foi suficiente para eu poder atravessar esse momento dramático e receber as ajudas finais que me tiraram desse momento horroroso da minha vida, horroroso. Então, assim, eu conto no meu testemunho que a minha avó foi a pessoa que me tirou do buraco, a oração que um dia eu lembro direitinho, num domingo à noite, que fizeram para mim, e abriram a palavra de Jeremias, cujo Deus dizia que abençoava a mim e minha geração, tirou meus pensamentos negativos dessa ordem para sempre. Eu nunca mais tive ideia de suicídio, né? E aí, depois, entendendo a grandiosidade do problema, eu fui procurar, assim, terapias, né? Mas veja bem, como que o sentido me salvou nesse momento? Eu preciso ser psicóloga, né? E como que entender que aqui nesse mundo tudo passa, também me ajudou. Se tudo passa, o sofrimento também passa, não é? Isso. Essa ideia de que até as músicas que falam tanto, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim, mentira. É mentira. Isso, mentira. A gente não pode ficar proclamando essas coisas, não, porque elas são mentirosas. E a gente pega isso com muita facilidade, né, Raquel? Como verdade pra gente, né? Isso não pode, a gente não pode aceitar isso. Ô, Juliana, inclusive eu quero até dar um recadinho aqui, porque a gente fez a live da sexta-feira na janelinha da Raízes. Também tenho um recado. Pode falar o seu e depois eu falo. E a gente deixou disponibilizado para quem quiser escrever lá aí no comentário ou na bio do Instagram da Raízes, eu quero receber palestras, hashtag eu quero receber palestras, que escreva, porque vai receber 4 palestras que vão super te ajudar em momentos que talvez você esteja como esse, precisando de coisas salvíficas, não é? Entendendo que tudo passa, mas a gente pode favorecer para que passe mais rápido, não é? A gente pode ter atitudes através do nosso livre-arbítrio que as coisas passem mais rápido. Então a pessoa tem que ir no seu perfil e... Perfil Raízes, Comunidade Raízes. Comunidade Raízes. Isso. E mandar no direct. Manda no direct, hashtag eu quero receber palestras, ou vai no link da bio, que já cai direto no WhatsApp. Tá? Aquele encontro nosso, quem não teve a possibilidade de rezar, né, naquele grupo de oração, eu convido aí também o perfil da Comunidade Raízes e rezar. Foi na sexta-feira, né, Raquel? Eu, Raquel e meu esposo Aloísio. Gente, eu recebi vários testemunhos e um deles eu gostaria de citar, sem citar o nome, eu creio que ele está até aí acompanhando a gente. Não sei se você vai lembrar que no momento que nós iríamos iniciar a oração, acho que se eu não me engano, de perdão, eu mensurei e falei a questão desse comportamento que às vezes a gente tem de julgar, né, a pessoa e que a gente também erra e tal. Eu falei alguma coisa nesse sentido. Quando foi na manhã de sábado, eu recebi um testemunho no meu privado. A pessoa falou assim: Juliana, eu estou aqui testemunhando
E ele falou com muita humildade, sabe? Ele falou com muito cuidado. Ele falou assim: olha, há muito tempo que eu tenho dificuldades com você. Eu olho para você e não me sinto bem. Eu acho você muito metida, muito estranha. E Raquel, ele nunca me tratou mal, nunca. Ele nunca me tratou mal. Então eu jamais ia saber disso, que ele tinha esse sentimento, né? E ele falou assim: eu até falei com a minha esposa que eu tinha dificuldade de ver, mas aquela live ali, Juliana, eu fui curada. Eu fui curado e eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a mudar o meu pensamento em relação a você. E eu achei aquilo tão, assim, forte, porque eu falei, meu Deus, Aloísio. E ele não acompanhou ao vivo. Ele rezou depois essa live. E ele ainda pediu, eu passei para ele o número da sua secretária, para estar olhando, que ele falou assim, não, eu vou querer essas palestras, eu quero também olhar com a Raquel para ela me ajudar. E foi muito lindo esse testemunho. Recebi outros também. Então, você que está aí, que ainda não rezou esse grupo de oração, né, Raquel? Fica aqui também essa dica para você ir lá e rezar, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar também ao seu coração. É Raquel, isso aí. nós já, né, estamos encerrando aqui. Eu quero fazer o agradecimento e deixar com você a palavra final. Agradecer a todos que estiveram conosco, acompanhando. Agradecer você pelo seu sim. Como eu sinto no meu coração, é, a maneira como você se entrega, viu, Raquel? Isso veio muito forte, que eu pensei assim, gente, a Raquel, tanta coisa para a Raquel fazer, parar em pleno domingo, 20 horas, e vir fazer essa live, é, é um motivo, é um sentido que a gente tem, um desejo de ajudar, de contribuir. Então, isso é muito lindo em você, eu agradeço, louvo a Deus por ter você em minha vida, na vida do meu esposo, e dizer o meu muito obrigada por você ter dito sim, ajudou, e eu sei que todo mundo que não viu e que vai ver essa live vai ser ajudado por tudo que você trouxe para a gente. Muito obrigada. Ju, eu tenho dito o seguinte, né? Eu tenho feito as minhas lives de 90 dias, toda manhã, 6h26. Eu tenho dito algumas coisas assim que tem ficado, né, no coração das pessoas, e uma das que eu disse nas últimas semanas é o seguinte: mesmo quando acontecem coisas que eu não quero, eu continuo sendo importante. Mesmo quando eu sou frustrado, eu continuo tendo oportunidade de tentar de novo. Mesmo quando eu erro, eu posso começar de novo. Mesmo quando a vida não aconteceu nada do que eu queria, ela ainda está por vir tudo que vem pela frente. Por que eu tenho falado isso? Porque isso nos ajuda a sair desse sentido utilitário, desse sentido de beleza, tipo, eu só vou arrumar um namorado se eu for bonita, por exemplo, né? Isso nos tira dessa escravidão de tem que ser perfeito primeiro para depois acontecer X ou Y, né? Da escravidão também de quando o outro nos rejeita ou nos julga, a gente fica acabado, porque de fato a gente já tem sentido de vida, porque a gente existe, porque a vida ela é rara. A vida é rara. Tem tantos bilhões de pessoas no planeta que a gente fica pensando que viver é simples. Viver não é simples, né? A possibilidade da gente ter sido concebido, ela é raríssima, né? O pai e a mãe da gente teve que se unir naquele momento. Aquele coito teve que acontecer naquele segundo para poder ter aquelas células que iam dar origem a nós. E isso é de uma raridade, tá? Isso é de uma raridade, cuja ciência não sabe nem ficar copiando isso. O máximo que a ciência faz é pegar uma célula masculina e feminina, mais ou menos, né, biologicamente X e Y, e fazer um ser humano ali, mas a ciência não sabe mais nada. Ela não sabe pôr sentido de vida na gente, ela não sabe se o ser que está fecundando ali em laboratório vai gostar de amarelo ou de azul. A ciência não sabe nada disso, nunca vai saber, porque isso é do mistério.
né? Isso é da rareza que é a vida. Então, a vida é rara, como diz Lenine, né? A vida é tão rara. É, E a gente lida como se ela fosse um nada. Como se você fosse um nada. Como se a gente fosse um nada. Isso, me perdoem a palavra, isso é de uma burrice. Isso é de uma burrice que a gente replica, infelizmente. Isso é a própria repetição da perda do paraíso, extremamente simbólica, né? A história paradisíaca perdida, porque você tem um paraíso, mas você cisma de comer a fruta da única árvore que você não pode comer. Essa repetição de autorrejeição é a própria história de Adão e Eva no paraíso, acontecendo o tempo inteiro dentro de nós. Então, a vida, ela é, de fato, cheia de sentido, e nós somos desafiados a encontrar o próprio sentido pessoal e conectar com aqueles que também já encontraram o seu, que aí tem um sentido comunitário, um sentido social, um sentido universal, né? Um sentido mundial, humanitário e todos os demais sentidos. O bem que nós estamos fazendo aqui agora, Juliana, nessa live, ele se une ao bem de um tanto de gente que está fazendo o bem exatamente neste segundo. E porque nós estamos unidos, muito mais bem vai acontecer. Eu creio profundamente nisso. também Né? creio. Profundamente. Então, a palavra que eu quero deixar é o seguinte: o vazio que você sente, ele poderá ser preenchido a partir desse novo olhar de autoaceitação, de auto-perdão, de não julgamento e de sair do lugar de Deus. Não fica dando lição de moral para Deus, não. Sai desse lugar. Ah, mas porque tinha que ser assim, porque Deus não podia isso. Sai desse lugar, sai desse lugar. Esse lugar não é seu. Eu adoro sentir isso, que eu não estou no lugar de Deus, sabe, Ju? Quando algumas pessoas me trazem problemas assim muito, muito complexos, e não na instância psicoterapêutica, né? Você está aí, por exemplo, num almoço, a pessoa traz aí um drama moral e fala aquelas coisas horrorosas, e aí fala, e aí, Raquel, o que você acha? Eu falo, não, eu não acho nada, porque isso não é da minha alçada, eu não sou Deus, né? Isso aí é de outra alçada, querido, de uma alçada tão superior que quem sou eu para alcançar? Só Deus para poder dar um decreto sobre essas coisas, e eu estou muito longe dessa cadeira do justo juiz, né? Eu sou uma mera operáriazinha e por isso eu não acho nada. E eu vim aqui foi para almoçar e eu quero sentir o sabor da comida e eu não quero saber de nada dessas histórias ruins que vocês estão contando. Entendeu? Gostei, isso mesmo. Então, assim, vamos parar de dar lição de moral, seja para Deus ou para nós mesmos ou para o outro, e vamos cavar os tesouros que já estão dentro de nós, né? E Isso. dentro das pessoas. E um exercício excelente para isso é o louvor, é a gratidão, é o reconhecimento daquilo que já é, daquilo que já existe, daquilo que já tem, né? Ah, nós estamos isolados na pandemia. Isso é dramático. Mas nós temos redes sociais, nós temos a nossa espiritualidade, nós temos apoio uns aos outros, né? Isso. Enfim, é isso aí, amada. Ai, que bom! Podia continuar até amanhã falando. Mas então é isso. Não esquece de ir lá na comunidade Raízes, escrever Tá. lá, eu quero receber palestras. Isso mesmo. Também, viu? Isso mesmo, gente. Visita Não lá deixe, nossa rede social. Porque até você, que é a minha afilhada de casamento, nem sabe dos projetos todos que eu tenho, né, Ju? Então imagina outra galera. Eu entrei lá e falei com a Loísa, assim, amor, você já viu isso aqui? Aí ele tá assim, já, mas não olhei com atenção. Eu falei, então nós temos que olhar com atenção. Mas é isso aí. Que Deus abençoe, Raquel, sua vida, seus projetos, seus sonhos, tá? Hoje eu conversava com uma pessoa e a pessoa me perguntava assim, Raquel, você tem medo de morrer? Eu falei, nenhum. Mas você quer morrer? Não, claro que eu não quero. Eu tenho muitos projetos ainda para pôr em prática, pessoais
e tal. Mas eu quero te falar uma coisa, eu disse para a pessoa, se eu morrer agora, eu morro completamente realizada, porque até o momento presente, tudo que eu fiz com inteireza. Eu fiz com plenitude. Então, se de alguma maneira a vida decretar que o meu tempo acabou, eu estou morrendo feliz. Agora, se de alguma maneira eu tiver mais tempo, eu vou fazer muito mais coisa. Então fica isso aí pra gente. Isso aí que você falou é muito importante. Isso é muito importante. Que a gente pense bem, né? Que não tem que temer. Quando você vive bem, quando você vive intensamente, você não precisa temer a morte, né? Você está vivendo, né? Você está vivendo o presente. Então é isso. Aqui o Aloysio disse que vai fazer terapia comigo de novo, tá com saudade. Se ele for fazer, eu vou fazer também, ué. Então vem, galera, pode vir. Oh, minha querida, ó, que Deus te abençoe muito. Muito obrigada, viu? Que você tenha uma noite de descanso, que você possa descansar, viu? Ter uma noite bem linda e maravilhosa, porque amanhã, como você disse, né? Segunda-feira, meu filho, ó, um monte de coisa para desbravar aí, né? Sempre, sempre. Então tá. Um beijo também carinhoso para todo mundo, né? Que ficou aqui conosco, Isso. né? Muito carinho. Isso mesmo. Muito obrigada por que participaram. É muito comentário, não tem como nem a gente ler. Olha que maravilha, muita gente aqui, viu, Raquel? A Ana está falando aqui, cavar os tesouros que existem em nós. Frase maravilhosa. Olha que lindo, viu? O Aloysio está aqui, ó. O Aloysio está de olho aqui em nós duas, Raquel. O Aloysio está falando, ó, Deus te abençoe, Raquel. Então, amém, Aloysio. Grande beijo. Deus abençoe. Tchau.